Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero trazer um livro aqui que eu andei pesquisando na internet. Na verdade, há algum tempo já eu vejo esse livro sendo figurado na lista da galera que fala que é um dos melhores livros de terror que eles já leram, top 3, top 1 dos melhores livros de terror, enfim. Eu quis tirar essa história limpo, li esse livro, estava na minha lista de leitura há bastante tempo, acabei lendo esse livro e quero trazer aqui a minha opinião sobre, não por ser filme de terror, mas algumas coisas estão acontecendo aqui na minha gravação que geralmente não acontecem, que, enfim, não a questão da luz que já aconteceu que não é o problema, mas meu microfone deu pau agora, tive que começar a gravar de novo, não sei se é porque eu tô lidando com um livro de terror, mas enfim, se você é supersticioso, se prepare para ouvir este episódio sobre um livro de terror, né? Esse livro, ele já tem uma adaptação cinematográfica, acho que foi lançado em 2007, 2008, o filme desse livro. Eu comecei a assistir ele na Netflix, inclusive se você estiver ouvindo esse podcast durante a época mais ou menos que ele foi lançado, talvez esse filme ainda esteja na Netflix, sabe como Netflix é, né? Às vezes eles lançam um filme, às vezes tá lá no catálogo, às vezes eles tiram um filme, depois de 6 meses volta de novo. Enfim, nesse momento o filme tá lá para ser assistido no Netflix. Comecei a assistir ele, mas eu não sei por que eu não terminei. Na verdade, eu comecei a assistir depois de ter lido o livro e eu comecei a ver algumas incongruências ali de história, mas o filme é bom, eu quero terminar de assistir ele, não quero dizer que o livro é melhor que o filme, sendo que eu só assisti 30 minutos ali do filme, mas eu quero falar do livro aqui. Antes de mais nada, obrigado pela audiência de você. Se você não me segue aqui no Spotify, por favor, me siga. Se você não é inscrito no YouTube, canal do YouTube, youtube.com/bookcastoficial, se inscreve lá no canal. Muito obrigado pelos novos inscritos que eu venho recebendo nos últimos dias, últimas semanas, aqui no Spotify também. E no Instagram, @bookcastoficial, é o CNPJ lá do Bookcast no Instagram. E o meu CPF é o @DiegoSgon, meu perfil pessoal, e o perfil CNPJ é o Bookcast Oficial, @Bookcast Oficial. Então, sem mais delongas, tem bastante coisa que eu quero falar desse livro aqui. Deixa eu falar para você sobre este livro, deixa eu passar a ficha técnica dele e depois entrar mais no resumo da história e a minha opinião sobre, beleza? O nome do livro é As Ruínas. Então, para quem tá assistindo aqui, aqui tá eu li no Kindle, né? Eu não tenho a parte física dele. As Ruínas. O nome do autor é o Scott Smith. Pela capa não dá pra dizer nada, né? Tem meio que umas guelras ali, algumas algas marinhas, enfim. As Ruínas, o autor é Scott Smith. O Scott Smith, pelo que eu vi, ele é um roteirista também de Hollywood. E ele escreveu um outro livro, esse é o segundo livro dele. O primeiro livro eu não lembro o nome, mas não me marcou muito, assim, eu acho que era mais de suspense, assim. Esse aqui é de terror. Tomar uma água aqui. Ano original de publicação desse livro, 2006. Então, um filme provavelmente de 2008, que foi lançado depois do livro, né? Então, ano original de publicação, 2006. É um livro relativamente antigo, né? Quase 20 anos aí, mais ou menos. 15 anos, não vamos forçar muito, né? A editora aqui desse livro é a Intrínseca. Então, obrigado pela parceria intrínseca do Bookcast com a Intrínseca, com a editora Intrínseca. E o livro contém 368 páginas. É relativamente grande, não é grande, é um livro mediano aí. E, enfim, deixa eu entrar no resumo da história do livro. O que acontece em As Ruínas? 4 amigos americanos, 2 casais, na verdade, vão passar as férias em Cancún, no México. Cancún, para quem não conhece, é aquela área paradisíaca do México com várias outras praias. Inclusive, eu estive não em Cancún, mas próximo a Cancún. Então, essa história de terror, eu pude me ver nessa história de terror muito efetivamente, assim, sabe? Porque eu visitei alguns lugares lá, não visitei Cancún. Mas, enfim, essa dupla de casais, né, vão passar as férias em Cancún. São americanos. Lá no resort que eles estão, eles encontram um turista alemão chamado Matias, que não sabe onde seu irmão está. Então, a sinopse começa dessa forma.
Tá lá os 4 amigos curtindo, encontram esse turista alemão que perdeu seu irmão. O irmão dele havia ido numa trilha, falaram que ia procurar um sítio arqueológico, porque lá o México é conhecido pelos seus sítios arqueológicos dos maias, né? Sociedade maia que vivia lá nos antepassados e tal. Então tem pirâmides, tem escritas, tem... Enfim, a cultura mexicana é muito pautada em cima dos maias, né? Depois vieram lá os espanhóis e acabaram com tudo, mas enfim. E aí, esse turista meio misterioso, Matias, está procurando seu irmão, porque o seu irmão, num dia anterior, havia ido para uma dessas escavações arqueológicas com uma menina, uma arqueóloga, e até então ele não tinha voltado. Ele tinha ido numa trilha lá, meio distante de onde eles estavam, e ele não tinha voltado. E naquela época não tinha telefone, então o autor nem se preocupou aqui em colocar tinha telefone celular sim, mas não era tão difundido quanto hoje. Então era só a base da ligação mesmo, não tinha internet. Então esse irmão, Matias, ele não tinha contato com esse outro irmão que desapareceu simplesmente um dia anterior. E aí o irmão, esse Matias, ele tá meio preocupado, e esse grupo de americanos meio que começam a conversar, e o alemão pega e fala, amanhã, ele não fala exatamente né, porque ele não é gaúcho, mas ele fala assim, galera, eu vou amanhã nessas ruínas, eu tenho meio que o local para onde ele foi, o nome e tal, eu vou para essas ruínas para tentar encontrar ele, né, porque eu tô com receio de que o meu voo é daqui a alguns dias e ele não voltou e ele não tem comunicação nenhuma, não tá ligando o celular, enfim, não tenho mais comunicação com ele. E aí os 4 amigos ficam se olhando assim, tipo, beleza. E eles decidem ir junto com esse alemão nessa trilha, nessa aventura, descobrir o que tá acontecendo com o irmão dele, né? Daí tem algumas pessoas do grupo ali dos 4 amigos que ficam falando, mas vamos curtir aqui o resort all inclusive aqui com bebida e tal. Daí o outro cara pega e fala, não, vamos lá, vamos conhecer também a cultura mexicana, e essa é uma grande oportunidade para fazer isso, né? Então o grupo decide se juntar ao Matias, e também na noite anterior à ida deles para essas ruínas, eles se juntam também a um turista grego chamado de Pablo. Então o Pablo, ele não fala inglês, mas ele se junta lá porque uma noite anterior ele estava bebendo e tal, muito louco, né? O Matias procurando o irmão dele, uma noite anterior ele tá numa festa lá bebendo com a galera, mas enfim, eles pegam esse grego também e acabam indo, e esse barulho que você ouviu não é assombração, tá? É só a água aqui que eu tô tomando. Então o grupo decide se juntar ao Matias pra ir nessas ruínas, né, junto com um grego, para descobrir onde é que tá esse tal irmão, né? Então eles pegam um ônibus para uma área remota, depois primeiro eles têm que pegar um ônibus, depois um táxi. Aí quando eles começam a ir para essa área, eles perguntam pro taxista, não era um taxista, era um cara numa caminhonete assim, com um cachorro na caçamba. E eles falam, olha, me leva para esse lugar. E o cara, não, vocês não querem ir lá, vocês não vão lá. Aí o cara, não, nos leva lá, americano é daquele jeito, né? Nos leva lá a gente quer saber onde é que, o que aconteceu com o irmão dele e tal. E o cara, olha, não, eu recomendo que vocês não vão, nativo lá mexicano, eu recomendo que vocês não vá, porque, enfim, não falou o motivo também, a dificuldade da língua meio que dificultou ali a comunicação dos dois. E daí o grupo insiste, oferece dólares e, enfim, esse motorista decide levar esse grupo para essa área remota. E quando eles chegam lá, por N motivos que eu não vou dar aqui o spoiler, eles ficam presos numa clareira no meio do mato, assim, sabe? Eles entram nessa clareira e eles ficam presos nessa clareira, eles não conseguem sair dessa clareira pelo motivo que eu não vou falar aqui, que vai ser spoiler, né? E eu vi outras sinopses do livro na internet, não citava esse fator aqui do porquê que eles ficaram presos nessa clareira, mas no final das contas eles ficam presos nisso, eles não têm recursos nenhum, porque eles estão no meio do mato, eles chegam lá nas ruínas e ficam presos lá, eles não têm como sair da ruína, eles não levaram água suficiente para passar, sei lá, 1, 2 semanas lá, então eles se encontram numa sinuca de bico, assim, porque eles vão lá e eles não têm o que fazer, eles têm que sobreviver no meio dessa clareira, no meio do mato, no meio do calor, no meio do frio da noite, no meio do nada,
numa área remota do México por causa desse inimigo que aparece, que prende eles nessa clareira. Eu já tô dando um pouquinho mais do que eu queria dar de spoiler aqui, mas confie, não é spoiler. Mas o grande terror desse livro é justamente esse instinto de sobrevivência que eles têm que ter. São os 4 amigos mais o Matias, que está procurando o irmão, e o Grego, que não fala inglês. Então são 6 pessoas presas no nada, assim. Daí tu fala, pô, Diego, isso daí não parece um filme, uma história de terror, é uma história de sobrevivência, tipo 127 horas. Acho que é 127 horas, né? Que o cara fica preso lá com o braço, o James Franco fica preso com o braço e tal. Mas enfim, acredite se quiser. Tem uma história de terror, porque além do terror de sobrevivência, que eles têm que economizar recursos, ficar se perguntando assim, pô, será que a gente faz isso, se faz aquilo, como é que a gente vai fazer para ter água, como é que a gente vai fazer para ter comida, eles começam a se questionar isso, né? Além disso, tem o próprio terror vem de um monstro, que eu vou citar como um monstro aqui, que prende eles nessa clareira. E esse monstro ele é muito não simbólico, mas ele é muito interessante, assim, porque ele tá presente em todos os lugares, ele é uma coisa que existe, ao contrário de outros monstros e outras histórias de terror, eles lidam com coisas que não existem. Nesse livro aqui, esse monstro, ele existe, ele tá presente na maioria das casas do Brasil, eu diria, e, enfim, tá presente em quase todos os lugares. Ele tá presente aqui nesse quadro aqui, se vocês identificarem aqui, esse monstro desse livro, ele tá presente aqui nessa tela, aqui, eu não vou apontar para onde, mas ele tá presente aqui. Mas, claro, no livro ele é bem mais expandido e bem mais trabalhado. Então, aqui nesse quadro aqui visual, ele tá bem calmo. Eu diria isso. Mas, se eu não agucei a tua curiosidade para ler esse livro com isso, eu não sei o que vai aguçar, enfim. Então, o livro conta a história dessa galera tentando sobreviver no meio da mata. Ele é um livro que tem cenas bem descritivas. Então, ele tem cenas bem descritivas da galera morrendo, sofrendo, se cortando, se decompondo. Então, assim, é um livro bem nojento. Se você tem estômago fraco, já saiba disso. Então, ele é um livro bem nojento. Para quem tem estômago forte mesmo, esse livro. E, assim como algumas histórias de Stephen King, assim, esse livro ele é bem descritivo. Essa é uma característica desse livro. Ele tem, no começo do livro e no final, tem bastante diálogo. Mas na metade do livro, na meiuca do livro, assim, que talvez seja a parte maior do livro, proporcionalmente, ele não tem muito diálogo, ele é mais descrição de cenas, descrição de emoções, descrição de histórias anteriores àquele momento, daquela galera que tá lá, dos 4 amigos, do Matias, do próprio Grego. Então, é um livro mais descritivo, assim, tem as suas partes de diálogo, mas é um livro mais descritivo. A princípio, parece que é uma típica história de terror com um grupo de jovens que enfrenta algo que pode matá-los e tal, tipo um Jason da vida, um Pânico, enfim, um assassino atrás dos jovens americanos, sabe? É uma típica história de terror. Em 2006, na época que ele foi escrito, realmente era um boom dessas histórias, né? Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, e claro, toda aquela histórico lá dos anos 80 e 90 com Jason, com Fred Krueger, com Halloween, com Michael Myers, enfim. Só que daí no decorrer do livro, tu vai vendo que as reações de cada personagem ao problema que eles estão se encontrando, a esse monstro e essa falta de recursos no meio da mata, é que começa a chamar a atenção, é que também dá um tom de terror pra história, com as pessoas meio que agindo de uma maneira muito... que só naquela situação para a pessoa pensar em coisas que ela pensa, assim. Então, a história de terror, ela para de ser a típica história de terror de jovens morrendo para uma história mais complexa, assim, de como cada ser humano acaba reagindo em situações de extremas, assim, sabe? Que são extremas, que não tem água, não tem recurso, não tem esperança, não tem vida em volta daquilo. Aliás, tem uma vida, né? Que é um monstro no caso. Mas não é a sua típica história de terror de jovens ali sofrendo. Tem uma descrição bem forte das mortes, das opiniões de cada um, do posicionamento de cada um, de como algumas pessoas acabam se tornando líderes nesse momento e outras pessoas acabam se tornando seguidores, muito por causa de medo e de histórico. E o autor faz muito bem isso de contar o histórico da pessoa,
de uma forma não maçante, mas bem efetiva, que faz com que a gente entenda, beleza, por isso que essa pessoa tem esse comportamento nessa situação extrema. Eu entendo, por causa desse histórico dele. Então, tem bastante isso, assim, sabe? Então, o terror aparece não só na forma do inimigo, esse monstro que eu tô falando, mas também na reação das pessoas e na própria escassez de recursos que, se tu for pensar, é uma coisa bem desesperadora, né? Tá num lugar que não tem recurso nenhum básico para viver, como água e comida. Esse livro me lembrou bastante outro livro que eu li, que eu já trouxe aqui também no Bookcast, que é O Senhor das Moscas, que não é necessariamente um livro de terror, mas é um livro, vamos dizer assim, de suspense e tal. Não suspense não, é um livro bem atípico, assim, O Senhor das Moscas. Porque ele é não só pelo ambiente, porque O Senhor das Moscas também passa no meio de uma ilha, no meio da natureza, mas também pela forma de escrita. Como eu falei, O Senhor das Moscas tem pouco diálogo e bastante descrição, assim como As Ruínas do Scott Smith. Então me lembrou bastante O Senhor das Moscas. E também, no Senhor das Moscas tem essa pegada da reação dos meninos, que é a história do Senhor das Moscas. Os meninos ficam presos numa ilha e acabam tendo que se organizar como uma sociedade no meio dessa ilha. Então, as reações desses meninos, né, na ilha, meio que parece que foi quase tirado assim desse contexto para ser contado aqui no Scott Smith, agora não meninos, mas jovens, né? E outras pessoas ali, o Matias, que é um pouco mais velho, que é o alemão, vivendo essa escassez de recursos, que também era o caso lá no Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas eu acho que é mais filosófico do que esse livro, mas me lembrou bastante, assim. Também sem muito diálogos, mas muita descrição, e mais diálogos no final, que também é o caso do Senhor das Moscas. No final das contas, tá? A minha opinião desse livro é que ele é um livro muito bom. Ele não é o melhor livro de terror que eu já li, como eu vi outras pessoas na internet falando que ele era um puta livro e tal, mas ele é um livro muito bom. Como eu falei, ele tem um terror muito psicológico às vezes, mas ao mesmo tempo descritivo. Então ele pega bastante por esse terror, assim. Não é um livro que eu vou sonhar com ele, eu vou, sei lá, acender minha luz do corredor aqui por causa dele, apesar de que eu posso desligar aqui a luz e ligar, ó, ainda bem. Eu não vou ficar sonhando com ele, tal qual eu fiz quando eu li O Exorcista, por exemplo, que é um livro que realmente não te deixa ir no banheiro de madrugada, por exemplo. Esse aqui dá pra ir no banheiro de boa, não tem problema nenhum. Mas enquanto tu está lendo o livro, ele é bem impactante, assim. Achei algumas partes bem arrastadas. Por ele ser muito descritivo, ele acaba ficando muito maçante, assim. Não que eu não goste de ler livros descritivos, assim, só com diálogos, mas quando tu espera uma história de terror, tu espera interação, tu espera, sabe, coisas a mais, e por ele ter partes muito arrastadas, assim, eu achei que ele tem algumas partes que foi algumas barrigadas ali no meio que o autor deu. Eu assisti uma entrevista do autor falando do livro, tá? E ele não é um cara muito fã do terror. Inclusive, ele falou que quando ele escreveu o livro, ele não sabia que seria um livro de terror. E ele acabou indo pro terror por ser mais fácil, segundo as palavras dele. Pelo que eu lembro, é isso. Então, ele não é muito fã do terror, tal, mas ele acaba entregando uma história relevante e que vale a pena ler, mas não vai com a sua expectativa muito alta. Então, se você curte livros de terror, curte essas situações extremas, assim, curte um terror que é possível acontecer. Não é que é possível acontecer, mas não é o terror do fantasma, do bicho-papão. É um terror que não é factível, mas dá pra te ver naquela situação, assim, sabe? No final das contas é isso. Não é um terror psicodélico e não é um terror bem direto ao ponto. Como eu falei, não é o melhor livro de terror que eu já li, mas é bom e vale a pena a leitura se você gosta de terror e gosta dessas situações mais fatídicas, assim, mais verídicas no caso, não fatídicas, mais verídicas. É um prato cheio para isso, mas vá com as suas esperanças moderadas e não como você vai ler o melhor livro de terror de todos os tempos, que não é dessa forma. Se você assistiu ao filme e se interessou, leia o livro, que pelos 30 minutos que eu assisti ali do filme, eu acho que o livro é melhor, mas essa é a realidade para várias coisas, né? Várias produções cinematográficas. Mas é isso, galera. Minha opinião sobre As Ruínas do Scott Smith, livro de terror.
Muito obrigado pela audiência de vocês. De novo, me siga aqui no Spotify, no YouTube, youtube.com/bookcastoficial, e também no nosso Instagram, @bookcastoficial. É lá onde eu posto todos os livros que eu venho lendo, os livros que eu venho comprando, os livros que eu compro e não consigo ler. Essa é a celeuma de todo leitor, né? Mas esse é mais um episódio do Bookcast. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.